Sejam bem-vindos a mais um vlog. Admito que perdi um pouco a mão. Durante o recesso ali de Natal e Ano Novo que eu tive do trabalho, eu me propus a não estudar nada, não fazer nada relacionado ao mestrado e nada relacionado a nenhum tipo de trabalho. E nem eu sabia que eu precisava tanto desses dias sem fazer nada relacionado a trabalho e a estudo. E admito que eu perdi um pouco a mão de gravar os vlogs e acabei adiando nos últimos dias. Hoje já é quinta-feira, dia 8 de janeiro. Mas enfim, estamos retornando agora. Hoje é um dia que eu tô trabalhando no formato home office, então o meu horário ele fica um pouco mais flexível. E eu decidi que eu vou trabalhar só de tarde. Porque nos últimos dias, mesmo na terça-feira, em que eu também tava home office, eu priorizei trabalhar de dia e fazer as coisas, né, retornar às minhas atividades do mestrado de noite, final da tarde, e simplesmente não funcionou. Eu tentei 3 dias e nos 3 dias eu fico procrastinando muito durante a noite. Enfim, não tá funcionando, não rendeu absolutamente nada, eu fiz pouquíssimas coisas e então eu resolvi hoje tentar mudar essa lógica. Eu vou agora de manhã, são 9h24, 9h30. Estou começando mais tarde do que eu gostaria, mas enfim, é a vida. Fico muito feliz também que eu consegui treinar hoje de manhã. Nos outros dias, eu acho que durante o meu recesso eu treinei. Durante o período que eu tava na praia, eu caminhei todos os dias. Eu só não caminhei um dia que tava, tipo, chovendo e obviamente não tinha como. Mas nos outros dias eu caminhei e isso me fez muito bem. Que é uma coisa que eu tô querendo deixar na minha vida cada vez mais. O exercício físico, não como uma forma totalmente com o objetivo de emagrecer, mas obviamente também, mas muito mais como um objetivo de saúde mental. Enfim, de balancear isso, né? E ter uma vida mais saudável num todo. E nos últimos 3 dias também era aquela coisa de eu vou acordar e vou treinar, e daí eu simplesmente não acordava, não dormia muito bem nos últimos dias também. Acordei um pouco mais atrasada e não treinei. Então, hoje eu treinei. Hoje aproveitei que eu tinha esse horário mais flexível. Fui, treinei e resolvi inverter a ordem e trabalhar mais no período da tarde. Então, eu vou pegar agora das 9h30 até mais ou menos meio-dia, até o horário do almoço, e vou ficar focada nas coisas do mestrado. Eu tenho um artigo para escrever de um trabalho que eu apresentei em um evento há uns bons meses atrás, acho que foi em setembro ou outubro. Acho que foi outubro. E agora eu tenho que entregar esse artigo. E eu tenho algumas coisas estruturadas e escritas, né? Porque eu tive que montar a apresentação, enfim. Tenho os textos que eu utilizei todos lidos, só que agora eu tenho que sentar e escrever. Então é isso que eu tô procrastinando bastante, fiz pouquíssimas coisas nos últimos dias e bom, como está bem difícil essa concentração, vou trabalhar agora de manhã basicamente o método Pomodoro e escrever esse artigo. Eu queria conseguir, obviamente eu não vou fazer ele inteiro hoje, mas eu queria adiantar alguma coisa dele hoje. Não tô com um prazo estupidamente apertado, eu tenho que entregar ele até dia 15, mas eu queria tentar entregar um pouco antes. E nesse meio do caminho também temos final de semana, que também ajuda, mas enfim, eu não queria ficar super empenhada com isso no final de semana. Então, é isso. Vou mostrar aqui o meu setup montado e vamos começar os trabalhos. Setup da manhã montado, não é o setup mais perfeito, mas tem o meu computador, tem uma água e tem o iPad onde estão os textos que eu vou utilizar e que estão lidos e grifados. E é disso que eu preciso.
Já é 1h15, almocei e fiz quase 4 pomodoros, então eu teria mais 1 hora e uns 10 minutos de pomodoro. E eu vou utilizar essa 1 hora e 10 minutos para fazer algumas leituras. Na verdade, eu queria ter primeiro escrito um pouco com o que eu já tenho e depois procurar mais coisas. Mas ao longo do fichamento, do que eu não tinha fichado ainda, eu comecei a sentir falta de um autor, que eu tô fazendo um artigo sobre cultura material, que é uma grande referência da cultura material no Brasil. E ele não tava nas minhas referências. Então eu senti essa necessidade e procurei e selecionei 2 textos dele. Então nessa 1 hora e 10 minutos eu vou ler esses textos, porque depois eu tenho um exame pra fazer. Na verdade não vai dar essa 1 hora e 10 minutos, vai dar um pouco menos, porque eu tenho um exame pra fazer, então eu tenho que ir para o exame. Mas até lá eu vou fazer essas leituras, porque é isso que eu ia dizer. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco isso. Eu queria ser a pessoa que vai lendo e vai escrevendo, vai lendo e vai escrevendo, mas eu não consigo. Eu sinto a necessidade de ter praticamente todas as informações pra então sentar e escrever. Pode ser uma mania que eu peguei ali durante meu TCC, mas enfim, faço isso desde o TCC. Eu vou fazer essas leituras, mas daí eu não vou fazer aqui, porque como eu vou ler no iPad, no GoodNotes, eu prefiro fazer isso não sentada aqui, sentada em um lugar um pouco mais confortável. Ou aqui, não sei, eu tô em dúvida ainda, mas eu vou ler aqui no GoodNotes. Eu ia sentar no sofá, mas acho que não vai ser uma boa ideia. Eu queria tomar um café também, mas eu acho que eu vou fazer isso depois que eu voltar do exame. E daí, depois que eu voltar do exame, eu vou trabalhar de fato por algumas boas horas. E daí vou finalizar o meu dia trabalhando. Então, eu vou focar aqui nessa leitura. Eu vou até descartar os 10 minutos que ainda faltam da parte aqui que eu tô, sei lá. Mas eu vou acelerar e vou colocar pra eu ter mais 1 hora total de foco, que daí vai dar bem certinho. Bom dia! Estou toda descabelada. Hoje já é segunda-feira, eu acho que eu só gravei até quinta pra vocês. E dando uma atualizada, né, que eu tento trazer aqui a versão real da rotina de mestranda. Na sexta-feira à noite eu tinha me planejado para fazer algumas coisas ainda do artigo de uma forma leve, né, e também outros projetos que eu tenho de uma forma leve, porque sexta-feira à noite, não é mesmo? Mas eu acabei sendo convidada pelo meu namorado para jantar fora com os amigos e eu fui. Então fiz pouquíssima coisa entre eu chegar em casa e ele me mandar mensagem. Não foi tanto tempo assim, foi sei lá 1 hora e meia. Então não consegui fazer muita coisa, quase nada. E no sábado eu admito pra vocês que eu acho que juntou um mix de muitas coisas. A primeira semana útil do ano depois de um recesso, então a gente demora um pouco a pegar no tranco, né, de volta. Então o que eu realmente queria era não fazer nada, pelo menos em um dos dias, mas não era possível porque eu tinha um artigo para escrever. Então boa parte do sábado, boa parte não, mas o que eu fiz no sábado eu fiz a base de Pomodoro. E eu já comentei aqui em algum outro vídeo com vocês, quando eu tô muito dispersa, quando eu tô procrastinando muito, é o Pomodoro de 25/5 que eu uso. O de 50, o de 30 não vai funcionar. Então a gente trabalha com a realidade, né? E não fiz muita coisa. Eu tava muito dispersa, realmente. Eu tentava, mas eu tava muito dispersa. E eu sou um pouco viciada em One Tree Hill. Eu tô na metade, na verdade, da 4ª temporada. Então, eu entrei um pouco nesse limbo.
Fiquei um pouco chateada comigo, mas enfim, foi isso. Fiz um pouco do que eu tinha que fazer do artigo, não tanto quanto eu gostaria e que eu tinha me planejado para fazer. Ontem eu consegui fazer um pouco mais, pouco não, bastante mais. Eu consegui escrever, terminar um subcapítulo barra capítulo, né? Porque enfim, é um artigo, não um super capítulo. Mas consegui finalizar um capítulo e daí, obviamente, eu tenho que revisar, eu tenho que ler eles ainda. Mas eu consegui terminar um capítulo, consegui iniciar um segundo capítulo, então eu tenho hoje, na verdade, não é nem entre hoje e amanhã, é hoje mesmo. Preciso finalizar esse segundo capítulo e fazer o terceiro capítulo. O que mais? Então foi esse meu final de semana. Não fui muito produtiva. E não é nem porque tinha outras coisas para fazer. Eu só realmente não fui produtiva e é isso. Fiz o que deu, fiz o que pude e pude pouco. Mas hoje é segunda-feira. Estou trabalhando de home office, pois tenho coisas à tarde relacionadas à saúde, então fiz esse combinado com o meu chefe, vou estar trabalhando de home office. Ainda estou tomando meu café da manhã. Ontem tivemos Globo de Ouro e o Brasil venceu 2 categorias, fiquei muito feliz. Eu já tava meio dormindo, mas de qualquer forma fui dormir mais tarde, então acordei um pouco mais tarde hoje. Em função dos exames, eu já tinha me planejado para não malhar hoje, então meio que ficou elas por elas do horário. Bom, agora no café da manhã, voltei com a minha leitura de A Cidade e a Moda. E eu queria comentar um pouco com vocês, além, né, de atualizar sobre a rotina e conseguir e não conseguir fazer as coisas do mestrado, final de semana, etc e tal. Eu queria comentar com vocês sobre o planejamento que eu fiz no meu ano. Eu não vi, pra ser bem sincera, eu não vi o vídeo completo, mas apareceu pra mim um vídeo de organização no YouTube que a menina comentava sobre um livro que propunha dividir o seu ano em 12 semanas. Então, ter objetivos de 12 em 12 semanas. Não ficaram, assim, blocos de objetivos de 12 em 12 semanas, mas eu consegui estruturar dividindo algumas coisas de 12 em 12 semanas. Por exemplo, eu tenho esse artigo para entregar essa semana. Então, semana passada eu tinha que me dedicar em relação ao mestrado totalmente a ele. E foi o que eu fiz. Era a minha única demanda relacionada a estudo, a mestrado, a pesquisa acadêmica, era esse artigo. Já essa semana, como eu já tô mais encaminhada para o final, eu já acrescentei retornar com as minhas leituras e pesquisas, etc e tal, da minha dissertação. Eu fiz a minha divisão por semanas para a dissertação, então eu vou ter 3 grandes capítulos, então vão ser 12 semanas para cada um dos capítulos. E eu dividi 6 semanas para introdução e 6 semanas para conclusão. Então, essa é a minha primeira etapa, na verdade, seriam as 6 semanas da introdução. Provavelmente vai começar no meio do caminho dessas 6 semanas a ter mais coisas já do primeiro capítulo do que somente da introdução. Porque eu sou a pessoa que, eu não tenho grandes questões em fazer a introdução no início, acho que inclusive ela ajuda a nortear algumas coisas, mas tem algumas coisas da introdução que a gente só consegue escrever depois que a gente já tem mais pesquisas das outras etapas. Essa é a minha opinião. Então, por isso que assim, não vou escrever toda a introdução de uma vez só. Enfim. Eu precisava fazer essa divisão também de outros trabalhos, né? Eu tenho uma noção de quando eu tenho ainda uma cadeira do mestrado para fazer. Então, eu tenho a noção de quando que eu vou ter que entregar o trabalho final dessa cadeira. Então, já tem isso meio mapeado. Tem eventos que eu quero participar que são certos que vão ter, tipo o colóquio de moda. Tem todo ano, e esse, apesar de estar muito mais dentro do campo da história do que do campo da moda, eu não abro mão de ir no colóquio.
e sendo mestranda, né, já podendo submeter coisas, eu não abro mão de querer submeter alguma coisa. Enfim, então esse ano tem também a Ampu Regional, que vai ser em Pelotas. Estou bem animada, inclusive eu fiquei muito feliz porque esses dois eventos que são assim os principais pra mim, que é o Colóquio de Moda e a Ampu, vão ser em lugares que eu consigo ir de ônibus. O colóquio vai ser na UDESC, em Florianópolis, então é literalmente pegar um ônibus e estar em 6 horas, 7 horas ali. E Pelotas é meio que a mesma coisa, pega um ônibus em 5, 6 horas, tá em Pelotas. E vai ser muito legal fazer essa viagem, meus colegas do mestrado todos vão ir. Eu queria muito ter ido participar de alguma forma no Ampu Nacional, que teve ano passado, mas era em Belo Horizonte. Era bem caro ir pra Belo Horizonte, então as submissões foi em maio, mais ou menos. E assim, gente, não tinha absolutamente nada pra submeter em maio. Então, ir só por ir, sem nenhuma apresentação, era muito caro. Se fosse assim, em Porto Alegre, no máximo em Florianópolis, ok. Né? Até porque eu tenho onde ficar em Florianópolis, então não tem esse gasto de hospedagem também. Então, é uma coisa que é bom. Mas não era o caso. Então, era muito dinheiro pra nada, assim, só por ir. Então, não fui, mas esse ano vai ser aqui em Pelotas, né, é o regional. Então, de qualquer forma, eu iria, porque dentro dos limites do Rio Grande do Sul é bem possível de ir. E, bom, é isso. Então, voltando, né, eu fiz essa divisão de semanas, etc e tal. Então, eu tenho essa noção de que a submissão do Ampu vai ser ali por maio. Então, algumas boas semanas antes, eu já tenho essa preparação para essa submissão. O que eu vou submeter? O colóquio é a mesma coisa, é ali mais ou menos no meio do ano. Então, né, já ter isso planejado. Enfim, ter esses planejamentos. Eu fiz o planejamento basicamente pro acadêmico, mas eu, né, posso inserir outras coisas de outras metas de profissional ou pessoal, enfim, mas eu fiz basicamente essa primeira leva foi acadêmica, né? E como eu ainda tô bastante envolvida com o artigo, eu acho que o que me faltava era pegar no tranco de novo de escrever coisa, né? Não foi tanto tempo que eu fiquei parada, mas eu acho que faz diferença. Então, eu acho que o que faltava era eu pegar no tranco. Ontem, nos últimos pomodoros que eu fiz, ontem acho que eu fiquei umas 3, 4 horas fazendo isso, não ininterruptas, mas enfim, diluído no dia. E no fim, assim, eu já tava entrando no rolê, entrando na vibe do negócio. Enfim, então acho que hoje também de repente vai fluir um pouco mais. Vou ter que, como eu comentei na semana passada, eu entendi que final do dia não tava funcionando muito, mas não tem muito o que fazer, hoje vai ter que funcionar no final do dia. E pra retomar de leve as minhas leituras da dissertação, A Cidade à Moda, eu estou lendo no meu café da manhã. Eu não tô lendo muito ele, porque como eu já comentei, né, eu vou grifando, etc e tal, demora um pouco mais. Mas essas foram as atualizações. Tá acabando o meu espaço, então, aqui do celular. Então, o vídeo dessa semana eu vou finalizar por aqui. E provavelmente, assim, na sequência eu já vou transferir esses vídeos pro computador. E já vou iniciar um novo vlog dessa semana, daí direitinho, começando na segunda e terminando no domingo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem picado, provavelmente vai ficar menor do que os outros, porque eu gravei menos. Mas espero que tenha inspirado vocês e para esse retorno de ano aí de pesquisa. Muita gente nem parou. Enfim, eu quis me dar de presente esse pause. E comentem aqui como que está sendo esse retorno para vocês e o que vocês esperam do próximo ano. Beijo, até mais!